Vindas e nós hoje temos aqui mais uma convidada especial. Nós hoje temos aqui a Liliana, portanto, a Liliana vai-nos falar aqui hoje sobre um tema que eu adoro. No fundo, vamos estar aqui à conversa. Já sabes que estas lives assim com convidadas, portanto, são lives em que nós estamos aqui as duas, estamos aqui também a trocar experiências, a trocar os nossos pontos de vista, não é? A trocar aqui ideias, porque só assim é que nós conseguimos evoluir, não é? Ouvindo as outras pessoas e percebendo o que é que faz sentido para nós, quais é que são as diferentes opiniões, quais é que são as opiniões semelhantes, não é? Portanto, eu acredito que a troca de ideias e estas conversas são super produtivas por causa disso. Eu aprendi imenso nestas conversas e acredito que tu que estás aí desse lado também estejas a aprender, não é? Ou alguma coisa de repente ressoa contigo. Ou seja, eu acredito que ao longo destas conversas tu vais apanhar aquilo que tu mais necessitas, tu vais apanhar aquilo que tu mais necessitas agora, tu vais absorver aquilo que tu mais necessitas para esta fase da tua vida. Então hoje, como eu te estava a dizer, vamos ter aqui a Liliana e hoje vamos falar sobre um tema que eu adoro. Hoje vamos falar sobre energia feminina, vamos falar sobre como é que tu podes estar mais conectada com a tua energia feminina, porque existem muitas empreendedoras hoje em dia que tendem a estar numa energia mais masculina. Eu própria tenho uma tendência enorme para estar numa energia mais masculina, não é? Ou seja, e a Liliana já te vai explicar o que é isto de energia feminina, o que é isto de energia masculina, mas no fundo eu própria, eu já passei por esta sensação de estar focada no fazer, não cuidar de mim, portanto, não priorizar. Parecia que eu só fazia, estava muito no controle das coisas, não deixava a vida fluir. Então eu própria, eu estou também a passar por um processo de, ok, equilibrar estes dois pontos, energia masculina e energia feminina. Então eu acredito que este vai ser um tema espetacular e vamos trazer aqui a Liliana. Liliana, consegues pedir para aderires aqui à live, para aceitares aqui? Deixa cá ver se eu consigo fazer o convite. Ou então se conseguires fazer aí desse lado para estarmos aqui as duas. Vamos cá ver se eu consigo convidar aqui a Liliana. Ok. Que nos vai falar então desta energia feminina, não é? O que é que nós precisamos para nos conectar mais com esta energia feminina? Ok, agora sim. Olá, Lá, estás-me a ouvir bem? eu consigo pôr aqui. Ora, vê lá. Se eu consigo. Estás-me a ouvir bem? Estou a ouvir bem, estou a ouvir perfeitamente. Tu estás-me a ouvir bem, Lívia? Estou a ouvir com um bocadinho de eco e tu a mim. Eu tenho aqui os fones ligados. Será que tens aí fones? Se calhar. Não, eu não tenho fones. Vamos lá ver como é que isto funciona. Ok, ok. Estou a ouvir como se fosse um barulho de obras. Estão obras aí. Não, não. Começa Deixa nesse cá ver. sentido. Não sei Deixa se cá ver se eu desligar isto, se me ouves. E agora? agora estou a ouvir bem, mas também podemos Agora consegues ouvir melhor. se nos estão a ouvir bem também. Ok, ok. Pronto, eu vou tirar isto. Se calhar era por causa aqui dos fones, afinal. Ok. Olha, então, antes de mais, Olá! bem-vinda, não é? Portanto, bom dia. Obrigada por teres aceito este convite. Portanto, este tema é um tema que para mim me diz muito, é muito importante para mim falar sobre esta questão de energia feminina, e de energia masculina. Ai, eu agora estou a ouvir o Pois, eco. também estou a ouvir muito eco. Não sei se vocês aí estão a ouvir em eco também. Ora, eu vou experimentar aqui outra vez os fones. Também, se calhar dava melhor com fones. Deixa cá ver, assim.
É que agora estava a ouvir mesmo muito eco, não é? Ok. E agora? Consegues-me ouvir melhor assim ou não? Agora, agora está sem eco, com alguma interferência, mas está melhor, ainda bem. Agora estou a ouvir melhor. Sem Ok. eco, pelo menos. Sem aquele ruído. Ok, pronto, olha. Espero que agora então fique ligeiramente melhor. Sim. Então, Então, olha, olha, também quero te e agradecer pelo convite. É um gosto estar aqui. boa. E falar de um tema que para ti também te diz muito, não é? Sim, bastante. Foi assim que foi e continua a ser uma jornada Claro. de irmos para o centro. Eu continuo a ouvir barulho. E as pessoas de Oh, casa que digam um ok, que enviem assim um ok, se estamos a ouvir bem ou não. portanto, é quando eu falo que que tu ouves o barulho, não é? Mesmo, sim, exato, quando estás a falar. Ora, quando falo é que eu ouço barulho. E tu a mim ouves-me sem barulho. Aqui eu pus os fones e consigo ouvir melhor. Se eu tirar os fones, Não, começo a ouvir assim um é ruído. melhor manter, é melhor manter. Vamos continuar e vamos ver como é que nos sentimos também, não é? Ok, ok, pronto. Então é isso, olha, fala-nos aqui um bocadinho sobre o que é isto de energia feminina, o que é isto de energia masculina, não é? Portanto, se calhar há algumas pessoas que ainda não sabem ou ainda não perceberam o que é isto. Será que as pessoas, será que nós, mulheres, temos energia masculina também, não é? Sim, então, olá, antes de mais, a todas as pessoas que estão aqui em direto, que estão a conseguir ver-nos. Olá, Carla! Beijinho! Então, nós, tanto homens como mulheres, ou como qualquer coisa no universo, é preenchida de energia masculina e de energia feminina. Nós temos a nossa energia feminina e a nossa energia masculina. Os homens têm também energia feminina e energia masculina. Só que com uma diferença, é que nós nascemos mulheres e eu estou a falar de uma forma. Eu quero ser assim bem entendida no sentido em que eu estou a falar especificamente para mulheres que vivem dentro de um corpo de mulher e que se identificam como mulheres. Ok? Então é importante salientar este aspecto. E nós, nascendo como mulheres e identificando-nos desta forma, como mulheres dentro de um corpo de mulher, a nossa natureza, a nossa essência é mover-nos primeiro através do nosso sentir, através das nossas emoções, através das nossas sensações. E a nossa energia feminina vai na frente e lidera a nossa vida. Ou seja, nós sentimos coisas e depois a nossa energia masculina vai lá e dá o apoio. E o que acontece é que, e os homens que se identificam também como homens no corpo de homem, é o contrário, ou seja, primeiro eles fazem coisas e depois sentem-se bem com isso. Então, nós primeiro sentimos-nos bem e depois fazemos coisas com o nosso masculino. E o que acontece, e sobretudo na minha experiência, que a uma dada altura da minha vida, uma experiência específica, levou a que eu sentisse uma necessidade muito grande de me proteger. E isto era muito inconsciente. E além disso, também há questões específicas da criança, ou seja, houve aspectos do meu sistema familiar, da minha família, que me levaram a ter este padrão de comportamento. Portanto, é muito importante que nós percebamos que há coisas específicas em cada mulher. Mas, generalizando, nós vivemos numa sociedade muito masculina, onde nós somos levadas a fazer, a fazer, a fazer, a sentirmos que somos produtivas, que somos eficientes, que conquistamos coisas, que temos resultados, e então é fácil nós sermos levadas nesta onda e depois levarmos esta energia para todos os aspectos da nossa vida. Então isso é que acaba por desequilibrar e, e faz-nos o quê? Faz-nos sentir mal, porque de facto é assim, há muitas mulheres que nos podem estar a ouvir ou depois vir a ouvir o replay que sintam ou pensem que isto é uma treta, porque para elas usar só a energia masculina está a funcionar lindamente. E é ok. E vai funcionar se calhar durante muito tempo, até que talvez um dia
elas começam-se a sentir mal de uma forma consistente e não sabem de onde é que isso vem. Então, e pensam, então, mas olha tudo o que eu conquistei, eu tenho tudo para ser feliz. Não estou a perceber de onde é que vem esta sensação de vazio, esta sensação de que eu não tenho aquilo que eu realmente quero. E às vezes essas mulheres estão tão desconectadas do seu sentido, também nem sabem onde é que lhes dói, também não sabem muito bem o que é que elas querem, porque andaram anos a fio focadas em resultados e em metas e em conquistar aquilo, uma carreira profissional, uma casa, um negócio, uma família, o que for. E só depois, quando chegam lá e têm essas coisas palpáveis, e esperavam, epá, quando eu chegar lá, eu vou me sentir bem. Mas afinal, não. Então, é para essas mulheres que eu estou a falar. Seja qual for a fase em que tu estás, se isto de alguma forma te fizer algum sentido, é porque talvez possa ser esse o teu perfil ou o teu processo. Não sei se. Olha, sem dúvida, isso fez-me muito sentido. Olha, não sei se tu, ao desativar o micro, se moves melhor. Como assim? Se tu clicares aí no teu micro, ora experimenta, só para fazer aqui uma experiência. Assim, tu consegues me ouvir melhor, faz assim, yes ou não. É? Ok. Se calhar por causa disso, não é? Portanto, ao falarmos aqui as duas ao mesmo tempo e ao me ouvir do teu lado, faz aí o eco, não é? Ok. Pronto, vamos experimentar. Então, sim, faz todo o sentido. Eu agora não te estou a ouvir, portanto, quando quiseres falar, ativa aí o micro. Ah, ok. É essa a tua sugestão. Quando eu quiser falar, tu vá ali. Está bem. Ou seja, vamos alternando aqui nos micros, ok? É essa a minha sugestão. Vamos experimentar, vamos experimentar. Então, olha, sem dúvida, isso faz muito sentido. E já estás aqui a conduzir também para a parte do negócio online, para a parte de ser empreendedora. Porque, no fundo, ser empreendedora é algo muito masculino, não é? Ou seja, tendencialmente, é algo que nos encaixa numa posição muito masculina, que é tens que ter estas metas, tens que concretizar isto, fazer aquilo, os números, tens de as técnicas de venda, é tudo muito, às vezes, o marketing. E eu adoro marketing, eu adoro técnicas, mas temos que equilibrar com o nosso outro lado, senão isto fica tudo muito mecânico, muito automatizado. E pior, isto leva-nos o quê? Com o passar do tempo à sobrecarga, que é o que eu vejo muito a acontecer hoje em dia com as minhas alunas, com seguidoras, que é, estão nesta correria constante. Por um lado, gera-se esta insatisfação, não é? Esta insatisfação interna de alcancei isto e agora tive estes feedbacks, mas se calhar eu não me reconheço nestes feedbacks das pessoas. Portanto, existem todas estas questões interiores, é quase como se fosse esse vazio, não é? Do género. Então, eu não queria alcançar este objetivo para me sentir melhor, mais feliz e de repente sinto um vazio. E depois há a parte do cansaço, do esgotamento, porque há um desequilíbrio entre o dar e o receber, não é? A energia feminina é que recebe, a energia masculina está lá a dar, a dar, a dar, a dar. E então este desequilíbrio depois também gera o cansaço, o esgotamento, que não é só um esgotamento físico, é um esgotamento mental, emocional. Porquê? Porque aquela mulher não se cuida, não se nutre, não é? A parte da nutrição, que eu acho que é tão, mas tão fundamental na parte da energia feminina, que é nós conseguirmos nos nutrir, sentir essa nutrição, essa segurança, conectarmos com a beleza da vida, não é? Para estarmos no tal fluxo da vida que tu falaste há pouco, que eu sinto e depois vai lá a energia masculina dar o suporte. E isso fez-me todo o sentido. Então é isso, ou seja, quando nós estamos a empreender, poderá existir esta tendência de eu foco-me nos números, eu foco-me no fazer, 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 só que depois eu não me sinto satisfeita com as minhas conquistas e depois eu sinto-me exausta, esgotada com aquilo que estou a fazer, não é? Portanto, é um bocadinho isto, não é, Liliana? Então, agora sim, é tudo isso que tu disseste e não sei se também estás a falar também um bocadinho pela tua própria experiência, não é? Ok, então eu quero tanto que o meu negócio tenha sucesso, eu quero tanto ajudar as pessoas, quanto mais melhor. Então eu estou tão focada na minha missão, no meu propósito de vida, naquilo que eu quero fazer. Como é que eu faço? Como é que eu faço esta gestão? E há uma coisa que é super importante que é, e que tu tocaste também num ponto, que é
o equilíbrio entre o dar e o receber. Então, e focando muito esta nossa conversa no nosso negócio, eu não posso separar as coisas, porque no fundo o nosso negócio é um reflexo daquilo que nós somos, a nossa essência, não é? Sobretudo nós mulheres empreendedoras, que quer tenhamos uma equipa ainda ou não connosco, o nosso negócio é o reflexo, é como se fosse um espelho daquilo que nós somos. Então como é que nós podemos, seja qual for o nicho, eu estava a pensar, a refletir um bocadinho nisto antes da nossa live e tu colocaste uma questão que foi: qual é que é o impacto deste desequilíbrio no nosso negócio? E pode haver situações em que não cria impacto. Imagina que o teu negócio é falar para homens. Eles vão se identificar muito com a energia masculina, porque eles também são homens. Mas, na verdade, como é que nós criamos uma real conexão emocional com estes homens? Se forem homens que estão na sua polaridade masculina, nós vamos realmente ajudá-los se estivermos na nossa polaridade feminina. Porquê? Porque a energia, elas são interdependentes, elas complementam-se. Uma não é melhor do que a outra, são equivalentes. Então, eu estava a pensar, qual é que é o impacto? O impacto é sempre em nós. E quando tem um impacto em nós, quando nós deixamos nos sentir bem, o nosso negócio vai sofrer com isso. Então, é muito difícil para mim separar a minha vida pessoal, enquanto como é que eu convoco a minha energia feminina, do meu negócio. Então, por isso é que começa tudo por o nosso self-care, por o nosso autocuidado, por dizer assim, como é que pensarmos assim para nós e sentirmos como é que eu vou ajudar alguém que precisa da minha ajuda se eu também sou uma pessoa necessitada, se eu também estou carente? Como é que eu vou ajudar alguém se sou eu também estou do outro lado, se eu também pertenço àquelas pessoas que eu quero ajudar porque eu não me estou a ajudar a mim? Então a melhor forma de eu ajudar o meu negócio é ajudar-me a mim primeiro. Não sei se faz sentido para ti. Então, já nem sei bem qual é que era a pergunta, estava aqui a sentir e perdi-me um bocadinho. Então, Não, não, faz todo o sentido. Portanto, estavas a falar sobre o desequilíbrio, que realmente a energia, o desequilíbrio entre a energia feminina e masculina, não é? Qual é que é o impacto que isso tem no nosso negócio? E eu acho que tem muito a ver com estas questões que também já estamos aqui a falar, da energia, ou seja, eu sentir-me escutada, não é? Portanto, é como tu dizes, poderá não ter um impacto direto no negócio, mas terá em nós. E nós somos o nosso negócio é um reflexo de nós mesmas. Então, isso também terá um impacto, provavelmente, na relação que nós temos com os nossos clientes, não é? Na sensação de, será que eu me sinto suficiente para ajudar estas pessoas ou não? Será que eu me sinto merecedora de receber este dinheiro ou não? Acho que tem a ver um pouco com isso. chegaste lá outra vez onde eu queria chegar, que é muito antes, muito antes de eu sequer perceber esta questão da energia masculina e da energia feminina, eu fui a padrões mais fundos, ou seja, eu venho de um, e é importante olharmos para o nosso sistema familiar, esta é a minha perspectiva, a minha visão. Eu venho de um sistema familiar onde existia uma profunda dor e ferida relacionada com a escassez, com a insuficiência, com o desmerecimento, com todos esses padrões de rejeição, de abandono, etc. Então, quando eu comecei a tomar consciência disto, já tinha passado os 30 anos, portanto, percebi que a minha criança interior era uma criança muito ferida. Então, trazia todos estes padrões. E uma das estratégias que algumas crianças que sofrem destes padrões têm, porque no fundo a nossa criança é uma estrutura da nossa personalidade que guia muito os nossos comportamentos, mesmo já depois de adultos. Então, se nós não tivermos consciência delas, nós vamos satisfazer necessidades infantis, que são necessidades, por exemplo, de segurança e necessidades de estabilidade, por exemplo. Então, se tu tiveres no teu negócio a responder a estas necessidades, tu vais ter dificuldade, por exemplo, em crescer. Estás muito ali, o teu negócio rende. Estava-te agora há bocado a ouvir um vídeo teu a dizer queres passar dos 6.600 para os 2.000, tu ficas, eu quero, mas depois há muitas coisas que nos sabotam. Porquê? Porque estamos a responder a necessidades
desta criança interior que deseja estabilidade e deseja segurança. Se calhar para essas pessoas, para essas empreendedoras, 600 euros já está bom. Se calhar 2.000 era bom, só que eu não sei se eu consigo chegar lá, porque depois vêm todas estas questões, todos estes padrões emocionais de medo, de rejeição. Será que eu sou capaz? Será que eu tenho valor? Será que eu consigo? Será que eu tenho a competência? Será que eu mereço? Então, muito do meu processo foi através de psicoterapia, muitas coisas, PNL e por aí fora, coaching, foi ir desconstruindo todas estas crenças. Primeiro as de incapacidade, depois as de incompetência e quando chegou ao fim, que são as de indignidade, será que eu mereço ou não? Eu tenho competência, eu sou capaz, será que eu mereço? Foi aí que descobri muita coisa. Isto tocando no ponto de desequilíbrio, porquê? Porque se nós estivermos nesta criança e estivermos nesta mulher muito na polaridade masculina, ela vai querer dar muito. E o cliente não está disponível para receber esse tanto. E muitas vezes nós estamos tão focadas no resultado, em vender, em fazer, em ter resultados, que nós às vezes até baixamos o nosso preço e damos, em vez de ser, por exemplo, uma sessão de 1 hora, fazemos uma sessão de 2. Há muitas maneiras de nós sabotarmos isto e nós estamos então focadas no resultado, que é vender e que é ter aqueles X de clientes por mês, que é vender, etc, etc, etc. E então não percebemos que temos estas estratégias inconscientes dentro de nós de se calhar eu não sou assim tão boa, olha, vou-te dar mais para tu quereres estar comigo. Ou então vou baixar o meu preço. Muitas coisas que desequilibram o nosso negócio. E depois nós temos resultados frustrados e não sabemos porquê, ainda nos sentimos pior. Qual é que é a estratégia que vem? Então ainda preciso de dar mais, ainda preciso de fazer mais, ainda preciso de etc, etc. Ainda de ser mais forte, de estar mais focado em estratégia, em ação, em plano, etc, etc, etc. E isto, só de estar a falar, eu estou-me a rever nessa Liliana anterior e eu estou-me a sentir para sufocar aqui com uma sensação de perda aqui porque eu já fui essa mulher e eu sentia-me tão frustrada que depois, com tudo isto na nossa cabeça, porque depois nós, quando estamos muito no masculino, estamos muito aqui, é quase como se desligássemos a nossa cabeça do nosso corpo, que é para conseguirmos gerir esta insatisfação, esta frustração, não nos conseguimos conectar com o que estamos a sentir, que é para conseguirmos continuar a fazer. Então, isto faz-nos criar um cabeção ainda maior. Ficas com sensações de insónias, dores de cabeça, tensão aqui no pescoço, às vezes dificuldade na voz, muitas coisas que nos acontecem e que são uma sintomatização desse desequilíbrio, desse dar demais. E depois o que é que acontece? Aquele mesmo cliente a quem nós demos muito vai-se embora e ainda vai comprar mais caro do que aquilo que eventualmente compraria de nós. São muitas questões que podemos vir aqui a trabalhar, mas sobretudo o mais importante é realmente nós primeiro sentirmos qual é que é o motivo, de onde é que vem esta sensação de eu querer ajudar alguém no meu negócio e como é que eu posso ser eu a inspiração dessas pessoas, desses meus clientes. Primeiro cuidar de mim e depois então entregar. Primeiro cuidar de mim e depois entregar. E também estar disposta a receber dos nossos clientes, porque o dinheiro é uma energia de troca e nós aí estamos a convocar a nossa energia feminina se nós estivermos a receber aquilo que realmente o nosso serviço vale. Então, receber o dinheiro é a troca e equilibra a relação, por exemplo. Sim, olha que o que estás a dizer é muito comum e já aconteceu comigo e também com algumas das minhas alunas, que é esta sensação de eu tenho que dar muito a estes clientes. E então, quando nós se forem depois... os primeiros, se for no início, então... Exato, e eu tenho que dar muito a estes clientes e muitas vezes até complicamos a vida das pessoas e lá está, as pessoas depois vão à sua vida do género, ai meu Deus, isto é demasiado, não é? Portanto,
E aqui é algo que eu também estou sempre a referir às minhas alunas, que é simplificar. Nós temos que pensar sempre no cliente e não em, ou seja, não em nós neste sentido de como é que eu vou facilitar o resultado do outro. Porque às vezes, por termos esta sensação de insuficiência, nós tendemos a querer dar muitas estratégias, muitas dicas, muitas coisas, queremos tipo dar tudo, não é? E depois nós achamos, não, porque eu quero dar tudo, porque eu quero ajudar. Não, eu quero dar tudo porque, não é? Eu tenho uma entrega incrível. Deixa-me só interromper daqui num Uhum. ponto, que é quando nós estamos focadas na nossa energia masculina, estamos também muito na ilusão de querer que o nosso cliente alcance aquele resultado. E isso também vem de um lugar, também relacionado com a criança interior, de duas coisas. Primeiro, estamos focadas no resultado dele, do cliente ou da cliente, e isso é uma energia masculina, ou seja, isso é uma fantasia, nós não podemos achar ou sentir que nós é que vamos transformar a pessoa. A pessoa é que faz o seu caminho através da nossa guiança, se ela quiser e se ela assim quis aceitar. E depois também vem de um lugar de tratar a outra pessoa com alguma indignidade, ou seja, que nós colocamos num pedestal onde eu me sinto superior ou às vezes inferior. Por isso é que esta dança da criança interior é assim uma coisa entre o inferior e eu sou o máximo. Porque ela precisa disto para se sentir segura. Dançar aqui entre estas duas polaridades, estes dois aspectos. Então sabemos, quando nós estamos bem connosco, nós sabemos que estamos a entregar o nosso melhor a cada momento, não é? Era como eu estava a dizer há bocado quando partilhei, anunciei a nossa live. Eu hoje, o meu melhor é este. E eu sinto-me bem com isso porque eu cuidei de mim, eu fiz as minhas rotinas de self-care, fiz as minhas rotinas matinais, aquilo que me faz sentir bem. Há pessoas que, se for preciso, é à noite, há mulheres que, se for preciso, fazem os seus cuidados à noite e está tudo certo. Então irmos para um lugar de equivalentes, não é? Porque o nosso cliente e nós sabemos um bocadinho mais, ou já temos um bocadinho mais de experiência e por isso podemos guiá-lo, já passámos por aquele processo, mas depois de fazer esta entrega, deixar que o cliente faça o caminho. E muitas vezes, se ela ou ele não chegam lá, é ok. Isso faz parte também nos conectarmos com a nossa energia, de termos a paciência de entregar aquilo que precisamos de entregar ao nosso cliente e suportar o resultado. Ou seja, se o resultado do cliente é mais ou menos rápido ou nem chega a acontecer, não tem nada a ver connosco. No sentido em que eu estou confiante e segura de que eu fiz aquilo que eu podia fazer por ele ou por ela. Sabes que é libertar o controlo, não é? Eu acho que é um bocadinho o libertar o controlo, que lá está, é algo muito presente na energia masculina, que é o controlo, eu ter a certeza de que isto vai acontecer assim, desta forma. E às vezes nós tendemos a dar demasiado, lá está, como também estávamos aqui a falar, e acabamos por complicar a vida dos nossos clientes. Então, um exercício que eu acabo por entregar às minhas alunas é sempre este, que é, não, olha para o teu cliente, para o processo dele, qual é que é o resultado, não é, que ele espera ter aqui e como é que tu podes simplificar tudo isto. E digo-lhes mesmo, às vezes não vai ser a estratégia que vai ser o máximo, vai ser apenas a tua conversa, vai ser apenas uma frase que tu dizes, vai ser apenas algo que tu sentes e que entregas ali, não é? E nós temos que libertar o controle para isto, porque senão vamos ficar presas ao script, à estratégia, esta sessão eu só posso fazer isto, isto e isto, e ficamos presas naquilo. E não, é totalmente o contrário. Era o que tu estavas a dizer no início, que é, eu vou para lá, eu sento, mas estou a receber aquela pessoa, eu estou a escutá-la, eu estou a compreendê-la, a ajudá-la a compreender-se a si própria, e eu tenho a estratégia para me guiar. O masculino que se porta, não é o masculino que está ali presente, não é? Portanto, totalmente. E isto, só isto, não é? Mudar aqui muita coisa na nossa cabeça, que é, ok, é relaxar mais, ok, sentir também as pessoas, que eu acho que quem trabalha com pessoas é fundamental sentir o outro. E eu digo, às vezes nas minhas sessões, eu antes bloqueava a minha intuição, porque eu achava que eu tinha que seguir aquele script, mas hoje em dia eu faço exatamente o contrário, que eu faço a minha conexão,
antes de entrar nas minhas sessões, peço a minha conexão com os meus guias, mestres espirituais, para me ampararem, guiarem. E eu, no final, o exercício que eu faço é: obrigada por esta sessão, eu sei que eu transmiti a mensagem certa a estas mulheres. Não sei o que é que foi, não sei o que é que eu disse, mas eu sei. Tipo, isto para mim foi um ponto de viragem fundamental, porque eu sentia aquela insuficiência. Eu chegava ao fim de uma sessão, eu recebia até feedback incrível das pessoas, não é? Uma sessão em grupo ou individual, recebia feedback incrível, e eu ficava aqui com um aperto no coração. Mas será que eu dei o suficiente? Será que eu consegui ajudá-la? Espera aí, mas ela não está a dizer os seus resultados, ou não me deu assim tanto feedback. Ai, se calhar não gostou, se calhar não fui ao ponto certo. Eu vivia nisto, isto não faz sentido nenhum, não é? Portanto, e quando eu comecei a mudar esta mentalidade de, ok, não, eu tenho a certeza, eu conecto-me antes e depois no final eu tenho a certeza que entreguei aquilo que era para entregar, então agora eu posso relaxar. Não é? Isto para mim fez toda a diferença. E tu falaste noutra coisa que também me faz muito sentido, que é esta sensação de eu quero que o meu cliente tenha resultados, não é? Isto também é algo que eu trabalho muito com algumas das minhas alunas, porque elas não conseguem expandir exatamente por causa disso. Ou seja, não conseguem ter grupos maiores por causa disso, que é, não, se eu tiver 5, 10 pessoas, eu consigo controlar, não é? Ou seja, consigo receber feedback de cada uma delas, consigo ajudá-las de forma personalizada, consigo ter um maior controle sobre será que estão a ter resultados, será que não estão, porque depois, pela nossa insuficiência e carência, é isso que vai dizer algo sobre nós. E não, tem que ser o inverso, que é eu entrego, eu estou aqui aberta a dar de coração, a compreender estas mulheres, a ajudá-las, mas eu liberto-me dos resultados delas. Até porque eu já tenho que trabalhar muito em mim, não é? Portanto, eu liberto-me dos resultados das outras pessoas. E é isso, acho que estes pontos que tu falaste fazem muito, muito sentido. E nesta questão de expansão, eu acho que é isso, temos que libertar esse controlo e libertar essa carência ou dependência de sentir que os resultados dos outros vão valorizar o nosso trabalho. É óbvio que nós queremos que mesmo que não o tenham, isso não tem que dizer nada sobre nós, não é? Ou seja, eu não posso ficar dependente dessa aprovação externa. Deixei-te ouvir um bocadinho quando estavas a dizer, é óbvio que estes resultados... Tentava falar aqui, já não sei, a minha cadela está ali com uma garrafa de um lado para o outro, não sei se é por causa disso. Mas estava aqui a dizer, portanto, que tem a ver o querer expandir, por exemplo, um grupo, muitas vezes a grande resistência é esta, é eu querer controlar os resultados dos meus clientes. Então, se eu quero controlar os resultados das pessoas, eu não posso ter mais pessoas, porque senão eu vou perder o controle. No fundo, era esta a associação. Muito bem. Claro que sim. Então é assim, se nós... Eu penso que há aqui um aspecto que é como é que nós nos conectarmos com a nossa sensação de vulnerabilidade, ou seja, o que é que o controlo no fundo nos traz? Quer seja consciente ou não, o que é que controlar nos traz? Eu não sei como é que é contigo, mas por exemplo para mim, eu era um controle freak. A minha formação de base é a economia, então eu fui economista durante cerca de 15 anos. Então eu estava muito ligado aos números e controlar e só o orçamento, desce, não desce. Então esta capacidade, esta competência foi muito analítica, então analítica, razão. Trabalhei numa empresa só de homens durante 13 anos, então conectei-me muito com esta capacidade que um homem tem, mais do que nós, porque não tem tantas hormonas, tem hormonas diferentes das nossas, não é? Um homem não é tão cíclico, não precisa de estar, pronto, tão ligado à família, a mulher está mais ligada à família, então o homem eu via os administradores da empresa onde eu trabalhava sempre prontos. E sempre prontos com aquela energia de produtividade e de eficácia e de eu também quero ser assim, eu também quero conquistar isto, até porque como eu vinha de uma família de muita escassez,
eu valorizava muito coisas materiais e eu precisava de trabalhar muito para conseguir alcançar aquilo que eu queria alcançar. E, e entretanto, voltei-me a perder. Porque tu estavas a falar no caso, na expansão, no grupo. Controlo e vulnerabilidade. Exatamente. Então, o que é que o controlo nos traz? Traz-nos esta sensação de que eu estou segura naquilo que eu estou a fazer. Só que o que é que acontece se eu não estiver segura? O que é que acontece se eu comunicar e expressar aquilo que eu estou a sentir? Ou seja, esta capa da mulher masculina muitas vezes trazia aquela sensação de que eu sou esta mulher perfeita, eu sou esta mulher que consegue, que dá conta de tudo, não preciso de ajuda de ninguém, porque eu sou uma mulher independente. E eu valorizava isto mesmo, a sério, era mesmo uma coisa muito de verdade em mim. Então, esta sensação de controlar dá-me a impressão de que eu não preciso de ajuda, porque aquilo que eu tenho neste momento na minha frente, eu consigo dar conta sozinha. Porque também me conectava com esta sensação de orgulho, há um orgulho negativo de que se eu dou conta de tudo, eu sou uma mulher independente, eu sou capaz de fazer tudo sozinha, então eu sinto-me bem. Só que não, não é? Então, estavas a falar também em mindset. Eu também me conectava muito com o mindset e com a ideia de que eu preciso de aprender cada vez mais, eu preciso ter um plano, eu preciso ter uma estratégia. Só que depois eu queria tanto que isto fosse perfeito e a sensação de perfeccionismo para alcançar o resultado também é a energia masculina. Tanto perfeccionismo levava-me a procrastinar muito, porque aquele projeto, aquela ideia era tão grande que eu não fazia nada. Então eu tanto estava muito na ação de planear, executar, estratégia e tudo mais, só que queria tudo tão perfeito que eu não fazia, eu não me mexia. Depois aquilo era um bloqueador, era um sabotador interno. Então, e este controle também trazia isso. Eu sou tão perfeito, eu quero tanto controlar isto, mas depois havia uma parte pequenina de mim que dizia assim: epá, tu não consegues fazer isso. Isso é muito grande, isso é muito perfeito. E isso bloqueava-me. Também pode ser esta a sensação que muitas vezes muitas de nós temos quando queremos saltar de nível, queremos expandir de isso dá-me aqui uma coisa que eu não sei muito bem lidar e eu não consigo chegar lá. Eu não sei se sou capaz, se sou suficiente. Então nós andamos sempre como o hamster na rodinha, de um lado para o outro, de um lado para o outro, vai batendo quase sempre na mesma questão, no mesmo padrão da insuficiência, escassez, mentalidade de pobreza e por aí fora, de desmerecimento, tudo mais. Então, na verdade, como é que nós trabalhamos isto? Como é que nós E exploramos? era essa a minha pergunta agora, não é? Portanto, Liliana, então fala-nos sobre como é que nós trabalhamos isso? Como é que nós podemos nos conectar com a nossa energia masculina? Não, eu estou toda trocada. Como é que podemos nos conectar com a nossa energia feminina, não é? Que eu sinto muito que tem a ver com o nosso coração. Quando eu falo em energia feminina, eu acho que é inevitável não levar as mãos ao coração, sabes? Sim, eu também concordo contigo. Então, ao início, numa fase onde eu estava super, hiper masculina e a movimentar-me, sobretudo nessa fase, nessa polaridade, e eu acho que não sei se cheguei a explicar aqui o que é que significa isso, ou seja, é na mesma, nós temos na mesma a nossa energia feminina, temos na mesma a nossa energia masculina, mas nós só fazemos coisas. E então, ao só fazer coisas e desligar o sentir, porque quando nós estamos desligadas do nosso sentir, há coisas que nos fazem sentir mal. Então, quando nós nos sentimos mal, frustradas, cansadas, sem conseguir dormir, com uma agitação mental imensa, depois ficamos muito ansiosas, o nosso coração não para, está sempre a bombar. Nós não nos permitimos, por exemplo, quando estamos no nosso ciclo menstrual, reduzir um bocadinho a velocidade. Se nós temos o nosso próprio negócio, nós se calhar até podemos escolher naqueles dias não trabalhar ou trabalhar menos um bocadinho. Então, o nosso corpo e a nossa criança vai estar sempre a sabotar os nossos resultados porque nós não estamos a dar-lhe aquilo que ela precisa. Então, primeiro do que tudo é regressar aos básicos, regressar àquilo que é essencial, que é eu conheço-me, ou seja, eu conheço as minhas necessidades
as minhas necessidades básicas de fazer xixi, de comer, de beber, de dormir, de descansar, de me conectar com as pessoas que eu gosto. Então, eu conheço as minhas necessidades, eu sei quais é que elas são e eu satisfaço a mim própria essas necessidades. Então, isto faz parte de o que é que eu preciso. Saber que eu sou um ser precisante e que afinal eu até preciso de ajuda. Porque saber que nós podemos contar com alguém é uma sensação maravilhosa, é uma sensação super feminina de olha, estou aqui, eu sei que eu dou conta, mas se tu me ajudares vai ser tão melhor, vai ser tão mais fácil e nós estamos-nos a criar a relação com as pessoas, que muito o feminino também é muito isso, de estar mais focada no relacionamento e na experiência, no processo, do que no resultado, do que na meta, do que no objetivo. Nós também temos isso tudo, só que é importante nos ligarmos a essa parte de nós. Então, quais são as minhas necessidades e ser eu responsável por as satisfazer. É óbvio que, por exemplo, se eu tenho uma necessidade de amar e ser amada, se calhar eu preciso de outra pessoa para isso. Mas aquelas que eu posso satisfazer, eu satisfaço a mim. Então eu deixo de responsabilizar o outro por aquilo que eu estou a sentir. Eu responsabilizo-me a mim própria. E essa para mim é essencial. Depois, a outra parte é quais é que são os meus limites? Quais são os meus limites? Tudo na vida é limitado. O dia é limitado, as horas, os recursos, tudo. Tudo na nossa vida tem limites. Então, quais são os meus? Se calhar neste momento da minha vida eu já não consigo, por exemplo, fazer uma dieta como eu fazia há muitos, muitos anos atrás e no dia a seguir estar a trabalhar e estar fresca, suculenta e fofa para fazer tudo aquilo que eu precisava de fazer. Não. Então, conhecer esses limites. Depois, outra das coisas é, nós sabemos que temos as nossas metas, não é, Teresa? De eu quero fazer este valor por mês, eu quero ajudar quanto mais pessoas melhor e por aí fora. Ok, eu sei que aquele é o objetivo, mas há uma forma feminina de fazer isso. Então, é como quem prepara um jantar. Não é? O objetivo é fazer o jantar e eu quero fazer um jantar romântico. Mas eu posso estar lá a cortar a cebola, a cortar as coisas, a fazer as coisas de um jeito masculino e não estar focado. Eu sei que o resultado vai ser aquele. Ok, então como é que eu posso fazer isto de uma forma prazerosa? Como é que eu posso alcançar aquela meta, aquele objetivo e tirar prazer disso, dessa tarefa? É óbvio que há coisas que nós não vamos gostar de fazer, mas, por exemplo, se calhar eu posso decorar a minha secretária de trabalho de uma forma delicada, de uma forma que eu gosto, se calhar eu posso colocar a minha cadeira de maneira a poder ver uma vista bonita lá fora. Como é que eu posso conectar-me com a beleza, com o prazer, com sentir o abstrato, sentir aquilo que vai além do concreto quando eu estou a fazer aquela tarefa? Depois, outra coisa que está relacionada com a questão dos limites e com a questão das necessidades é haver pontos na nossa agenda em branco, sem nada para fazer. Mesmo, sem nada para fazer. Porque a energia feminina também é esta conexão à intuição que tu falaste há bocado e muito bem, que é, eu sempre me considerei uma pessoa intuitiva. Só que a partir do momento eu me permiti conectar-me realmente com o meu sentir, parece que agora é tudo tão mais claro, é tudo tão mais lúcido, é tudo tão mais... está tudo tão mais acessível. Ou seja, como muitas vezes eu bloqueava a minha intuição por medo, dizer assim, não, fazer isso? Estás-me a dizer para fazer isso? A minha intuição está-me a dizer para fazer isso? Não, eu não consigo controlar isso. Eu tenho medo de ir por aí, mas isso é exatamente ao contrário do plano que eu tenho aqui. Achas que eu vou fazer assim? Não. Então, às vezes a intuição funcionava, outras vezes não, porque ora eu dizia que confiava nela, outras vezes não confiava nela. Então, esses são os aspectos de como é que nós fazemos para nos conectarmos mais com a nossa energia feminina num mundo tão masculino e também no nosso próprio negócio, nós precisamos de executar. Então, é muito conectarmos com o nosso sentir primeiro
E o nosso sentir só bem, ou seja, aquilo que é realmente de verdade, aquilo que vem realmente do nosso coração só vem quando nós desligamos aqui. E isto é preciso treinar, é preciso nós nos conectarmos com a sensação de que é um processo de todos os dias. Não é uma fórmula mágica. É irmos fazendo cada vez mais e quanto mais nós fazemos, melhor nos sentimos e nos cuidamos cada vez melhor. Então são as nossas necessidades, saber reconhecer os nossos limites, procurar estarmos mais focadas na experiência, no processo, nas pessoas. Sobretudo estes aspectos eu acho que nós fazendo aquilo que já fazemos no dia a dia, não precisamos de fazer nada mais para além daquilo que já fazemos, fazendo o que já fazemos, podemos nos conectar com isto. Sim, sabes que a mim ajudou muito a meditação neste processo também de te sentir mais, como estavas a referir. Para mim, eu não conseguia parar, não é? A minha mente era muito irrequieta, era assim. Não conseguia parar os meus pensamentos, não conseguia ter um descanso, vá, não conseguia mesmo, não conseguia relaxar, não conseguia acalmar-me. E para mim a meditação, o que me trouxe foi uma grande serenidade interna, uma grande sensação de paz, não é? Os pensamentos não param, mas desaceleram, não é? E a meditação para mim faz-me diferença por causa disso, porque acaba por desacelerar esta zona aqui, não é? E eu começo a sentir como é que está o meu corpo, como é que eu me sinto hoje, como é que estão os meus chakras, e depois permite-me sentir tudo aquilo que eu tiver que receber ali, não é? Portanto, eu no início, eu lembro-me que eu só conseguia fazer meditações guiadas, porque lá está, eu tinha que ter aquela orientação. Hoje em dia, o que eu mais adoro fazer até são meditações que eu ponho uma música e fico ali meia hora, uma hora, e nem parece uma hora, nem parece meia hora. Porquê? Porque eu estou ali a fluir, a sentir a minha energia elevada, que era uma coisa que eu não conhecia esta realidade. E quando tu falas em ajuda, eu ao longo dos últimos tempos também tenho percebido muito isso, que é pedir ajuda não só às pessoas que estão à nossa volta, eu não sei se tu te identificas com isto, mas também pedir ajuda extrafísica, não é? Pedir ajuda extrafísica. Eu sinto que conectar-me mais com a minha energia feminina também me trouxe uma conexão muito, muito forte à minha espiritualidade. Sentes essa ligação? Bem, isto dava para fazermos aqui muitas lives sobre muitas coisas que já fomos falando aqui. Eu estou mesmo muito alinhada também com esse teu sentir, já que para mim, no fundo, todo este caminho em direção à energia feminina, em direção às pessoas, em direção ao sentir, em direção ao nosso corpo, no fundo é um apelo, um chamado da nossa alma. Já que para mim as emoções é a forma da nossa alma comunicar connosco. E a nossa alma pode ser, nós podemos lhe chamar muitas coisas, para mulheres que estão mais na sua energia masculina, podemos lhe chamar inconsciente, podemos lhe chamar outras coisas que apelem mais à razão. Então, mas no fundo é este nosso eu superior, não é? Que nos guia, já que para muitas pessoas é fácil identificar o nosso ego, que ele é super importante, é uma estrutura super importante para nós, que nos permite sobreviver e que no fundo a sobrevivência é nada mais nada menos do que a essência do universo, de aquela espécie sobrevive se for lá e tirar aquele bocado de comida, se proteger do medo, se o medo ajuda a proteger, etc, etc. Então o ego ajuda-nos a sobreviver primeiro do que tudo. Vivendo nós num país onde isso já não é necessário, não é? Essa estrutura continua lá. Então, o que é que nos leva para uma sensação de contribuição, uma sensação de impacto, uma sensação de que estamos aqui para contribuir, uma sensação de que não somos só nós, somos o todo, uma sensação de que há algo superior a nós, há algo divino superior a nós que nos guia. Então é muito através da conexão ao coração.
E para mim isto é tudo uma viagem muito espiritual. Nós podemos já nem sequer tocar nesse assunto aqui, nesse tema específico aqui, já que para muitas pessoas também é uma palavra que traz resistência, para outras é uma palavra que faz com que a pessoa se entregue completamente logo, não é? Então tem muito a ver para quem é que estamos a falar, mas para mim é exatamente isso, é uma conexão muito grande entre nós e o nosso ser superior, a nossa espiritualidade, ou seja, como é que nós manifestamos na matéria, não é? Muitas, muitas coisas. Então tem muito a ver com este sentir. Eu quando vinha desse lugar muito masculino, desse lugar muito dos números, da economia e das finanças, eu achava que eu tinha que fazer muitas coisas para alcançar determinados resultados. Hoje a minha visão é completamente diferente, então é muito através de como eu me sinto. O que eu me sinto é que vai ou não manifestar determinadas coisas que estão ligadas a essa frequência, a essa energia. Então, respondendo àquilo que tu disseste, sim, eu sinto que muito da nossa energia feminina nos conecta a este mundo imaterial, a este mundo que talvez nem eu nem tu sejamos as pessoas mais competentes para falar dele, mas vivemos essa experiência, nós nos ligamos a essa canalização, a esse resultado. Para mim vai muito quando tu consegues conectar o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito do cérebro num só ponto, tu consegues te conectar com esta inteligência superior, esta consciência suprema de nós. Sim, eu cada vez mais, eu, lá está, movimento-me por aí, não é? Ou seja, porque eu sinto que há uma grande dificuldade de mulheres que estão nesta polaridade masculina de pedirem ajuda, mas mesmo que vocês ainda tenham dificuldade em pedir ajuda a alguém próximo, eu acho que pedirem ajuda a algo superior, vocês acreditarem naquilo que acreditam, não é? Mas provavelmente acreditas em algo superior, seja Deus, o universo, uma inteligência infinita, divina, a matriz original, não é? E eu acho que é importante também existir essa comunicação entre nós, não é? E essa matriz original. E pedirmos ajuda também. Pedir ajuda, no fundo, é ativar a fé, não é? Estamos ali também um bocadinho a ativar a nossa fé. Há muitas. Eu lembro-me num momento da minha vida em que me desconectei completamente disso. Porque se nós também estivermos num extremo da nossa polaridade masculina, nós não achamos que está tudo no nosso controle e que só depende de nós. Então depende muito qual é a fase em que nós estamos, porque para algumas pessoas que nos estejam a ouvir ou nos venham a ouvir, isto pode não fazer sentido nenhum. Então a ideia é, ok, nós podemos pelo menos ajudar-nos a nós, porque passito a passito, como eu sempre costumo dizer às minhas mulheres, é passito a passito, nós vamos descascando a cebola, nós vamos começando a sentir coisas que estão lá tão escondidas que como nós reprimimos tanto o nosso sentir, nós não temos sentir, sensibilidade, porque estas coisas são muito sutis. É uma energia, é uma subtileza. O que é a intuição, na verdade? Então, é uma comunicação que só acontece se nós desligarmos o ruído. Então, para mulheres muito no masculino, isto não faz sentido nenhum. Olha, deixa-me fazer aqui uma pergunta, mais a nível de curiosidade, que até a semana passada falamos sobre intuição. Como é que tu sentes a intuição? Quando tu sentes-te a receber alguma intuição, qual é que é a sensação que tu tens no teu corpo? Então, eu posso falar sobre a minha experiência, mas para pessoas diferentes funciona de maneiras diferentes. Mas é uma sensação. É uma sensação. Primeiro, é um processo, para mim funciona muito de madrugada. Acordo muitas vezes muito cedo, sobretudo nos momentos em que eu sinto que estou a criar coisas. Eu acordo 3, 4 da manhã e eu já sei, pronto, é para me levantar para ir fazer. Para ir escrever, para ir canalizar, não vale a pena estar aqui a tentar dormir. Pronto. Só que a minha intuição funciona muito um bocadinho todos os dias. Não é? Esta questão que estavas a falar da meditação. Ao início, eu também comecei como tu, meditar. É uma coisa que está cientificamente provada. A minha mente racional aprova.
não é nada feminino, nem é nada dessas mariquices que andam para aí. Então, fui muito por aí. Só que depois, com o tempo, eu fui percebendo que havia pensamentos que eu tinha que não vinham de um lugar de ruído, vinham de um lugar diferente. E eu, como conversava muito comigo, já tinha esta ferramenta de fazer auto-coaching a mim própria. É isto? Será que é aquilo? Tu gostas mais assim? Gostas mais assado? E às vezes, eu lembro-me de uma vez, eu fazia muito isto no carro, quando conduzia, fazia muitas viagens, né? E eu adorava ouvir música, então às vezes tu vens ali naquele transe hipnótico, já sabes o caminho. Então houve uma vez em particular que eu tive tipo a certeza que foi. Eu fiz uma pergunta sobre algo que eu queria muito fazer, mas achava, ai, eu vou fazer isto? Não. E depois eu vinha ali a sentir como seria bom e a visualizar como é que seria bom. Ei, seria tão bom eu conseguir fazer isto. E depois só perguntei, é mesmo isto que tu queres, não é? E do nada vem um arrepio total do corpo. E eu, a sério? Isto é uma coisa inexplicável, só se sente. Então, é assim que eu comunico com a minha intuição. É muito por o arrepio da pele. Essa é uma sensação, até mesmo quando estou em conversa com outra pessoa, e se eu me sinto conectada com ela, às vezes arrepio-me. Mas há outras formas. Que giro, sabes que a semana passada, não é, falávamos muito sobre intuição e eu referi a algo que lá está, é algo que acontece comigo e tal como tu estás a dizer, é diferente para toda a gente. Mas eu sei que é uma intuição, isto é muito engraçado porque eu de repente estou distraída, não é? Estou no sofá a ver televisão, ou estou a passear, ou estou a cozinhar, acontece muito quando estou nesse processo de desligar a mente. Ou estou a cozinhar, estou no sofá, descontraída, e de repente é uma ideia que desce a mim, eu sinto muito, não sei se tu sentes isso, se calhar não, é de outra forma, lá está, mas para mim é muito, ah, é tipo, é uma ideia que desce, é muito giro, então se eu às vezes me pergunto, ok, o que é que eu tenho que falar neste evento online que eu vou criar? E aquilo fica, eu lanço a pergunta muitas vezes, seja a nível pessoal ou a nível profissional, eu lanço assim as perguntas, ou quem é que eu devo convidar para estas lives? Ou qual é que é o tema que eu quero? E espero que a pessoa me apareça à frente. É literalmente isso. E eu vou pensando sobre isto, pensando não, coloco a pergunta e passado assim alguns dias, é isto. É, assim, é uma coisa que desce, é incrível, e eu sei, é isto. Ok, bora lá, não é? A mesma coisa, olha, para te convidar, eu queria muito falar sobre esta energia masculina, energia feminina, e eu até na altura enviei convite a uma outra pessoa que eu conhecia mais, vá, e ela não podia. E eu, ok, mas eu quero falar na mesma sobre isso, então eu vou ter que encontrar alguém para falar sobre isto, vou ter que encontrar alguém. E de repente um dia apareceste no meu Instagram, eu vi o teu Instagram e eu, uau, é isto, é isto. E eu sigo muito a minha intuição nesse sentido. E também tenho uma curiosidade que é, não sei se partilhas do mesmo que é muito quando nós estamos em estados de relaxamento, em estados de leveza, em estados em que estamos conectadas com o corpo. Sem estarmos à espera, sem estarmos à espera. Porque se nós dizemos, eu quero a resposta esta noite, esquece. E outra coisa é, como é que tu, faço a mesma pergunta que me fizeste a mim, como é que tu sabes? Tu fazes o download, como tu estavas a dizer, primeiro, de onde é que vem essa resposta? E como é que tu sabes? O que é que acontece aí dentro que tu sabes? Olha, uma intuição. Assim, na verdade, eu acho que racionalmente tu nunca sabes ou nunca tens a certeza, não é? Ou seja, não é o meu racional que me diz, que me explica e que justifica. Não, é. Primeiro, eu sei que isto é a resposta àquilo que eu quero porque eu coloquei uma pergunta. E eu colocar a pergunta aberta, eu sei que a resposta vai vir, não sei de onde, mas eu já tenho esta certeza dentro de mim, porque é quase como se eu já tivesse desenvolvido este mecanismo. Então, como eu já desenvolvi este mecanismo interno de eu lanço a pergunta e eu sei que ela vai chegar. E quando eu recebo esta chamada, parece que algo desce
parece que eu tenho aí a validação, ok? E sim, já me aconteceu não seguir isto. Já me aconteceu e também já tive essas experiências com pessoas que se depararam na minha vida e que de repente eu tenho uma intuição de esta pessoa não te vai fazer bem. Ou há aqui qualquer coisa que não está bem. E eu não valido isso. Ou seja, na prática, o que é isto? Isto é o meu ego, isto é o meu medo. E depois, quando começo a relacionar-me com aquela pessoa, percebo isto não está a fazer bem. E por acaso, olha, eu até fiz uma leitura da Aura recentemente, há umas semanas atrás, e ela falava-me sobre isso. Ela falava-me sobre isso e depois eu encaixei estas coisas todas. Que eu era uma pessoa super intuitiva, mas que às vezes não validava. Não ia para a prática validar aquilo. E então tem sido algo que eu tenho cada vez mais estado atenta. Ou seja, eu acho que tu nunca tens a certeza, mas precisas de estar atenta a receber alguns sinais. E o que eu às vezes faço para ter a certeza é: ai, será que é por aqui? Mostra-me um sinal. Traz até mim algo que me faça validar isto e perceber que o caminho é por aqui. Então, eu nunca tenho bem a certeza, é uma espécie de feeling, é aqui. É isto, é por aqui, é esta pessoa, faz isto, vamos por ali agora. E eu vou, não é? Mas às vezes eu peço mais um sinal, eu peço mais uma. Pá, e podem ser horas iguais, pode ser se calhar. Já me aconteceu ir para uma sessão minha com as minhas clientes e de repente uma das minhas clientes diz uma frase, diz algo e eu, ok. Aquilo que eu estava a pensar sobre outra coisa qualquer, esta pessoa trouxe-me uma mensagem, era a mensagem que eu estava a precisar para validar a minha intuição. Então às vezes pode ser uma pessoa, uma cliente, o meu namorado, pode ser horas iguais que eu estou a ver, portanto, olha, pode ser assim uma imensidão de coisas, mas eu peço muitas vezes esse sinal para reforçar. Não sei se respondi à tua pergunta agora. Sim, respondeste, ou seja, quando tu dizes que é um feeling, é algo a descer, a sensação que eu tenho é como se fosse um movimento. Por isso é que eu te faço este convite de dizer assim, ok, tu dizes, eu sei que é uma intuição, mas se tu conseguisses entrar dentro do teu corpo, o que é que era? É um movimento a descer, é E é um uma movimento, onda, eu sinto uma onda também, ou seja, eu é um movimento, é que mais do desce, que não, portanto, é uma ideia, um pensamento que desce, mas também sinto uma onda. uma onda. Quando eu sinto que aquela pessoa não me faz bem, ou aquela pessoa ali qualquer coisa estranha, eu sinto assim uma coisa aqui também no estômago, sabes? Isso. Assim, Então, uma só onda para as pessoas lá negativa. tentar perceberem, é mesmo uma sensação física. É uma sensação física. No meu caso, eu arrepio, é uma forma muito rápida, eu já sei. Então, porque depois cada pessoa encontra a sua linguagem, a sua forma de comunicar, porque identificamos, começamos a encontrar padrões. Quando eu sinto arrepio, eu já sei. Quando eu vejo uma hora igual. Às vezes nós estamos tão focadas em ver horas iguais que estamos a ver horas iguais a toda a hora. Então, para mim, um dos sinais é o que é que eu estava a pensar e a sentir quando vi aquela hora. Esse é o que faz o match. E, e sim, eu também peço sinais, sobretudo quando são assim decisões mais estruturais, mudar de casa, mudar de emprego. Então, uma das formas é eu sinto, recebo o sinal, sinto a intuição e é começar a executar. Se essa execução não for fluida, então pode ser um sinal de que posso fazer alguns ajustes. Porque tendencialmente, quando nós seguimos a nossa intuição, e isto está muito conectado então com a nossa energia feminina, é ok, então é porque realmente é por ali o meu programa de vida. É por ali. É por ali, por aquela experiência que eu preciso de fazer. Então isto tem acontecido muito na minha vida, que é, por exemplo, mudar de Aveiro para a Ericeira. Eu encontrei casa, na primeira casa que eu fui ver, eu encontrei. Então são estes pequenos sinais de que é mesmo por aqui. Depois o universo começa-te a ajudar. Se começar a haver muitos bloqueios, se começar a haver muito peso, muita dificuldade, é porque não é por aí. É porque se calhar era uma coisa egoica. Eu queria muito que fosse por ali, mas não é. E quando nós não seguimos a nossa intuição, é muito isso, não? Dizer assim, pá, não, eu não queria nada ir por aí. Eu quero ir por ali. Quando em relação a uma pessoa, dizemos assim, não, esta pessoa é fixe,
É porque eu quero relacionar-me com aquela pessoa. Já é uma coisa que eu já não estou a ir pelo meu sentir, já estou a ir para o outro lado. Pronto. Porque é esta vulnerabilidade. Dá muito medo seguir o nosso sentir. Dá sim. É que quando nós seguimos o nosso sentir, nós estamos realmente a mostrar a nossa essência da nossa alma. E se houver uma rejeição, se houver uma traição, se houver um não, nós precisamos de realmente estar muito estruturadas dentro de nós, estar realmente fortes e dizer assim, epá, eu sou uma mulher adulta, eu lido com o não. Eu não sou uma criança que faz birra. Por isso é que, voltando ainda um bocadinho à criança, uma criança quer tudo como ela quer, na hora que ela quer, no tempo que ela quer, senão ela chora, faz birra, etc, etc. Então, não. Eu pago o preço de ser uma mulher adulta, de vulnerabilizar, de me sentir bem. Se eu ouvir um não, é ok. É porque não era por ali. Eu sei que talvez depois as sensações não são as melhores, mas eu estou aqui, sem auto-abandonar-me, a lidar com aquilo que eu estou a sentir. E cuido-me e faço. E conheço-me tão bem ao ponto de sentir amanhã eu já me vou sentir melhor. Então, mas esta questão da intuição é assim mesmo um tema que me faz Sim. fechar os olhos e que me... E agora, isto dá para outra live, não é? Mas no YouTube, para ver se não há aqui estes ruídos. também. Olha, e falaste aí de uma coisa tão bastante importante agora, que é este acolhimento, não é? Que tu também falas muito nas tuas redes sociais. Este acolher as nossas emoções. E sabes que eu tornei-me mentora por causa disso. Eu tornei-me mentora por causa disso. Porquê? Como eu era uma pessoa extremamente sensível, intuitiva, eu fui tendo alguns mentores que me diziam: faz isto, traça esta meta, vai por ali, agora vais fazer isto, vais fazer aquilo. E eu às vezes sentia, mas não, se calhar eu tinha que ir mais por ali, ou mais por outro lado, ou falar outras coisas, ou mudar de ideias a meio do plano, sabes? Ou às vezes tinha muito medo de fazer as coisas e criava resistência, mas não sabia sair dali. Então eu comecei a perceber que eu quero ser mentora por causa disto. Eu adoro estratégia, adoro a parte das metas. Lá está, eu tenho muito uma tendência a ir para a energia masculina, mas eu queria ser mentora para ajudar as pessoas, não a dizer, estás com medo, mas faz na mesma. Não, não é estás com medo e faz na mesma. É, ok, vamos acolher esse medo. Vamos acolher primeiro esse medo. Ok, sentes medo, está bem, está tudo bem, sente esse medo. De onde é que ele vem? O que é que tu precisas? Porquê que estás a sentir isso? Ou seja, o que é que estás a ganhar em sentir esse medo? E como é que tu podes ressignificar isso que estás a pensar para te sentires então mais confiante ou para te preparares mais e melhor para desvanecer aquele medo? Ou seja, como eu sentia que era assim tudo muito mecânico, e eu adoro a parte estratégica, quem me conhece sabe disso, eu sou super pragmática, estratégica, eu adoro essa parte, não é isso que está em questão. Mas eu quis ser mentora para ajudar a ultrapassar aquelas resistências que nos levam a não avançar. Porquê que eu não avanço? E às vezes eu paro tudo. Espera aí, mas estás com esse medo? Para tudo. Não vamos falar mais em estratégia. Para tudo. Porquê que se passa isto? De onde é que isto vem? E é um bocadinho isto que eu faço às vezes nas nossas sessões de mentoria, lá está. Ou então, resistência em lidar com o marketing, que também acontece muito com algumas pessoas. Ai, mas eu sinto que vou estar a enganar as pessoas. Ai, mas eu sinto que eu não quero vender nem convencer ninguém a fazer isto. Ok, há aqui eu costumo dizer, há uma linha muito ténue entre nós termos crenças limitadoras relativamente ao marketing e as nossas próprias inseguranças. Há pessoas que me dizem assim, a brincar, ai, eu não quero ser nada comercial. Mas qual é que é o problema de seres comercial? Não é? Ai, as pessoas vão olhar para mim e vão dizer, estás sempre a vender. Vão olhar para mim e vão deixar de gostar de mim. Ah, isto já é outra coisa. Não tem a ver com o marketing, não tem a ver com as vendas, não tem a ver com seres comercial, tem a ver com feridas. Vão deixar de gostar de mim, o que é que os outros vão pensar, será que eu vou estar a ser aprovado ou não pelos outros? E então nós temos que desmistificar tudo isso. Ou seja, não é só dizer, e o meu papel enquanto mentora não é esse, não, mas isso é o marketing e tens que fazer desta forma porque é assim.
Espera aí, vamos perceber porque que tu não estás a lidar bem com o marketing primeiro. Vamos perceber qual é que é a resistência, porque que não estás a avançar. E isso é extremamente importante, porque foi esse o processo que eu comecei a fazer comigo. E lá está, hoje em dia eu uno estas duas partes, não é? A parte estratégica, mas também esta parte da mentalidade, esta parte também mais espiritual, que é algo que eu trago muito às minhas alunas, e esta parte emocional. Eu costumo dizer que fazer um lançamento online, fazer as vendas, é um processo de amadurecimento emocional brutal. Brutal. É um portal de transformação. E eu sinto muito isto. A cada lançamento online que eu faço, eu sei que eu estou a abrir um portal de transformação. Eu sei que eu já não vou sair a mesma Teresa. Eu nunca saio a mesma Teresa de lançamento em lançamento. Eu saio sempre uma Teresa diferente. Às vezes são mortes e renascimentos, que às vezes são coisas que doem, não é? E às vezes os processos podem ser de aceitação, podem ser de superação, de conseguir ultrapassar esta barreira, conseguir me tornar mais confiante, conseguir me tornar mais magnética. Diferentes processos, não é? Então, é sempre assim um portal de transformação, por isso é que eu adoro o que eu faço e há um ano atrás foi quando eu mudei de nicho e tive que seguir muito a minha intuição, porque o meu racional dizia, continua a trabalhar como nutricionista, continua a trabalhar no emagrecimento, porque já estás a ter sucesso. Para que é que vais agora recomeçar do zero? Mas a minha intuição, lá está, Liliana, a minha intuição dizia, não, chegou a hora, vai Teresa, vai. E eu, vai, mas como? Não! Vai, vai, vai. E eu vi, não é? Portanto, mas ali, por exemplo, quando eu tomei a decisão de mudar de nicho, eu tive ali 4 meses. Foi assim uma coisa brutal. Tive 4 meses naquela. Porque depois tu sentes uma agonia interna. Eu não sei se isso acontece contigo, mas quando tu sabes que é por ali, mas não queres, é por ali, vai, não vai, e ficas naquela incerteza, é uma agonia interna. E quando eu tomo a decisão, eu vou fazer isto, é uma paz. É ridículo pensar desta forma, mas é exatamente isso que acontece. É, tomas a decisão, vais por ali, começas a encontrar pessoas no caminho alinhadas contigo e de repente é uma paz. É assim uma paz incrível, não é? Não sei se isso também acontece. É muito engraçado, esta conversa está a ser assim tão deliciosa. É muito engraçado uma coisa que tu disseste que foi: é ridículo pensar assim. Só que sentir não é de pensar. Sentir é de sentir. Então a agonia, o peso, a agonia e a leveza, o alívio, isso são sensações, isso é uma forma de comunicar. Quando nós estamos, é ridículo pensar assim, estamos aqui na cabeça a querer que as coisas sejam lógicas. Só que estas coisas, a intuição tem tudo menos lógica, o sentir é tudo menos de lógica, então é muito de. A sensação é que nos diz se nos estamos a sentir bem ou se nos estamos a sentir mal. E quando tu falas, estiveste ali 4 meses ali numa indigestão, provavelmente numa sensação de estou aqui com uma azia qualquer, tem muito a ver com como é que eu saio daqui, da ideia que eu construí, da história que eu construí sobre a minha vida, sobre quem é que eu sou, o que é que eu devia fazer, o que é que isso significa eu sair do meu trabalho de nutricionista, por exemplo, para mim, mudança de carreira ou mudança, sobretudo, de projeto de coaching, porque eu empreendi durante 7 anos, então era que tu falhaste. Tu falhaste. E agora, tudo que tu investiste a fazer isto é um grande falhanço. Como é que tu vais pegar ou conseguir ganhar experiência e seres boa naquilo que tu fazes? Tu demoraste anos a ser boa economista. Como é que tu vais começar agora uma coisa nova do nada? E no tempo aqui, no loop, fazes o quê? Como é que ganhas a vida? Então, como é que vinha todas estas questões aqui da cabeça de... E eu depois, houve uma altura da minha vida em que eu me sentia uma fraude, que era o tal síndrome da impostora que anda por aí, muito se fala, não é? De, ok, eu sei tanto, eu tenho tanto para dar, mas não sei para onde é que eu vou, para onde é que eu caminho, o que é que eu faço.
Porque se eu já falhei aqui, se eu já cometi estes erros todos aqui, eu não posso mais errar. E sistemicamente falando, errar é mover-nos na direção do bem, na direção da vida. E não querer errar é olhar para trás, para o passado e olhar na direção da morte. No sentido de que errar é que nos coloca no caminho, nos coloca no processo. Mas eu falo sempre, é importante eu ir aqui sublinhar, porque eu estou a falar da minha experiência pessoal, ou seja, desta criança com estas feridas específicas de abandono, rejeição, traição, escassez, por aí fora. Eu não podia errar, porque eu tinha que ser perfeita para ser aceite, para ser amada, para ser acolhida, para ter aquilo que eu sempre quis. E que os meus pais, enquanto criança, não me deram essa experiência, que é uma experiência de amor e de segurança, etc. Então, é muito isto de a sensação vai-nos guiar. A sensação mostra-nos o caminho. E quando tu falas que o que é que te levou a ser mentora, também tem muito a ver com esta impressão de nós nos colocarmos numa caixa. Eu sou isto. E eu faço só isto, colocarmos tipo como num cartão de visita. Eu sou a Teresa mentora. E eu só posso falar de vendas, de estratégia de marketing. Não. Nós somos seres multidimensionais e também conectarmos com a nossa energia feminina traz-nos esta leveza de eu posso ser o que eu quiser. E eu no meu negócio online, ok, o meu cartão de visita é este, as pessoas vêm ter comigo porque têm esta necessidade principal. Mas ok, e depois, descascando isto, aprofundando, afinal o que é? No fundo, todos nós trabalhamos um bocadinho a mesma coisa. Só somos pontos de partida diferentes, porque no fundo, não sei se concordas comigo, que é no fundo nós estamos aqui todos para crescer, para evoluir, para nos conectarmos com uma consciência maior de nós e irmos descascando estas crenças limitadoras que são realmente aquilo que nos impede ou não de avançar na direção que nós queremos. Concordo plenamente, porque eu acho que é sempre um regresso a nós, sabes? Eu acho que é sempre um regresso a nós, um regresso à nossa casa e a minha missão, lá está, passa muito, como a minha experiência tem sido esta parte do negócio online, já tive imensas dificuldades, superei-as, imensos métodos, superei-os, então vem por aí, mas isso é a capa. Isso é a capa, ou seja, a capa, neste caso, é o negócio online, ganhar mais dinheiro, relação com as nossas clientes, eu viver o meu propósito, isto é a capa. Porque há pessoas que podem estar a falar sobre saúde e na altura de saúde isso acontecia, mas estava no nicho da saúde, trabalhava com pessoas que queriam emagrecer, mas no fundo eu trabalhava muito amor próprio com elas, não é? Eu trabalhava muito, era a Teresa que estava ali a trabalhar com elas, sem qualquer rótulo, e não era só nutrição, não é? Na altura eu apercebi-me disto, estou aqui a falar com estas pessoas, já estamos a falar sobre autocuidado, estamos a falar sobre colocar limites, e já estamos a falar sobre relações, que de repente ela traz a relação de não sei quem. Ai, oh meu Deus, eu estou a falar de emagrecimento? Não, estou a falar de alimentação, mas às vezes as coisas não é desviavam-se, enfim, isso é relativo, ou seja, era o que tinha que acontecer para eu perceber que realmente eu estava a trabalhar algo muito mais profundo. E hoje em dia com as empreendedoras acontece exatamente isso. Não é só trabalhar a parte da capa, é trabalhar acima de tudo o interior delas, não é? E elas regressarem a elas próprias e ativarem este amor incondicional que, como tu disseste, acima de tudo é isto, é nós resgatarmos outra vez este amor incondicional. É eu perceber que mesmo que eu erro, mesmo que eu falhe, mesmo que a casa desabe, eu amo incondicionalmente. E isso basta, não é? Tipo, até eu perceber isto, que eu não era os meus resultados, que eu não era os meus números, até eu perceber, eu aceito o resultado que vier neste lançamento, está tudo bem, porque eu amo incondicionalmente. Eu aceito as pessoas que se conectarem comigo agora, porque eu amo incondicionalmente. Ou seja, o meu valor não depende daquilo que ocorre cá fora, porque eu reconheço, não é? Aquela frase também do Avatar, eu vejo, eu acho que é brutal, eu vejo, eu reconheço, eu sei quem eu sou. Eu tive que começar a dizer isso para mim, porque eu validava muito pelo exterior. Então, no fundo, eu acho que trabalhar também sobre negócio online é isso, é um caminho de regresso a casa, de regresso à nossa essência.
É tão bonito estar-te a ouvir porque no fundo nós no fundo fazemos a mesma coisa. Nós, não estou a dizer só eu e tu, mas muitas outras pessoas, que é este amor próprio. E quando tu falas do praticar o amor incondicional, isto parece um clichê e parece que se ouve assim tanto, mas isto não é nada um caminho assim romântico como parece. É mesmo um trabalho às vezes bastante duro, de irmos partir pedra e desarmar o nosso coração. E lá está, em caminho, na direção desta vulnerabilidade, dizer assim: eu sou imperfeita, eu cometi erros, muitos erros, eu já fiz muitas coisas que eu não me orgulho, mas eu continuo a amar-me no sentido que eu continuo a merecer o amor. E esse amor é muito próprio, porque há uma. Eu gosto também muito, como eu já disse algumas vezes aqui, de ver a parte sistémica. Então, para qualquer lugar que eu vá, eu já levo o amor do meu pai e da minha mãe. Nunca ninguém me amou mais do que o meu pai e do que a minha mãe. A minha mãe deu a vida por mim, o meu pai disse sim a mim, independentemente da relação que nós tenhamos ou não com eles neste momento. Então, eu não preciso ser amada por ninguém, eu já tenho o amor deles no meu coração. E tenho o meu próprio amor. Então, quando nós nutrimos este amor por nós, por isso é que eu digo que é um trabalho todos os dias. Eu hoje estou aqui a falar contigo e sinto-me bem. Na lua cheia passada, eu estava-me a sentir completamente diferente daquilo que eu estou a sentir agora. E ainda assim, passa também muito por esta capacidade de nós sabermos, nós falarmos bem connosco, de eu ser a pessoa que ser a minha melhor amiga e ser a nossa melhor amiga aqui é duro. Eu, quando estava no masculino, era a que mais me chicoteava. E tu não fizeste isto bem, e tu podias ter feito melhor, e tu erraste, e tu fizeste mal. Estás a ver como eu tinha razão? Lá vinha o ego depois de dizer: estás a ver como meteste isto, como fizeste mal? Demoraste muito tempo a seguir a tua intuição, não é? Agora veio outra pessoa e fez igual a ti. E depois eu estava-me sempre a comparar com as outras mulheres. Eu era muito competitiva, e isto trazia-me um desgaste emocional muito grande. Mas sem querer fugir o diálogo interno é algo que nós podemos trabalhar todos os dias, desde que eu acordo até que eu me deito. E isto foi uma das coisas que mais leveza me trouxe, porque como nós pensamos, aquilo que nós pensamos faz-nos sentir coisas. Então, cada vez mais eu caminhava no sentido de quanto mais gentil eu sou comigo, mais melhor eu me sentia. Então foi sempre nesta busca de cada vez me sentir melhor, cada vez me sentir melhor e me permitir existir no meu corpo. Olá, Cláudia! Olá, beijinhos! Então, permitir-me existir, permitir amar-me incondicionalmente, como é que é isto na prática? Para mim passa muito por isso, por ter cuidado e atenção naquilo que eu digo a mim mesma e tudo aquilo que já falámos também anteriormente. Claro, é não nos maltratarmos, não é? Eu também passei muito por esse processo de me maltratar, de me castigar, de me punir, não é? Portanto, super exigente e tive que ir retirando estas camadas, não é? Passo a passo, passo a passo. Também tive, obviamente, muita ajuda de coaches, de profissionais que me ajudaram ao longo deste processo e hoje também espero ser essa luzinha, esta luz, não é? Na vida de outras mulheres. Liliana, aqui para terminarmos, assim, uma última mensagem que gostarias de deixar aqui hoje nesta live. Então é assim, para já mais uma vez obrigada, Teresa. E uma última mensagem é, para além de tudo aquilo que nós já falámos aqui, de nós nos conectarmos com esta mulher que nós somos, e é que nós podemos pedir ajuda. Seja a quem for, não precisa de ser a mim, não precisa de ser a ti, seja a quem for. Então, quando nós estivermos com esta sensação de que estamos tão sozinhas, que nos conectamos com este vazio de eu sou tão forte, mas eu estou farta de ser forte. Eu sinto-me tão cansada, mas eu estou farta de estar cansada. Eu sinto-me tão exausta e eu estou farta disto tudo. Qual é que é a solução? Então, é olharmos para a pessoa que mais nos fizer sentido naquele momento e pedirmos ajuda.
nem que não sejam os nossos guias, como tu disseste, porque há muita, o que eu sinto é que há muita dor no mundo neste momento. Muitas mulheres, nós falamos especificamente para mulheres, mas há muitas mulheres exaustas, fartas, emocionalmente cansadas, fisicamente, depois veem a sua vida também a desmoronar, porque essa sensação de exaustão e de cansaço não aconteceu de um dia para o outro, não é? Foi acontecendo se for preciso, há anos que as pessoas se abandonaram, então é sobretudo pedir ajuda, porque às vezes não esperas um momento de uma doença chegar, por exemplo, ou um acidente, ou um wake-up call qualquer, um despertar qualquer, para que não precisas chegar a esse ponto de frustração tão grande. Tu podes fazê-lo antes, um bocadinho antes, e passa muito por isto, por pedir ajuda e por confiar que nós mulheres podemos ajudar umas às outras. Nós somos únicas, somos especiais, cada uma de nós tem algo para dar e é tão bonita, assim, uma coisa tão mágica dentro de mim, poder ter esta sensação de que posso contar com outras mulheres. Porque antes eu só via as mulheres como inimigas e isto era muito duro de ver, eu sentia-me muito triste, sentia-me assim, tipo, muito sozinha. E nós não precisamos estar assim sozinhas. Podemos pedir ajuda. Esta é assim a minha mensagem final. Opa, que mensagem bonita. Eu estou aqui a tirar algumas notas também. Sabes que em todas estas lives que eu faço com convidadas, lá está. Primeiro, é sempre a minha intuição que me leva a vocês, não é? Portanto, eu decido que quero estar à conversa com algumas pessoas e de repente eu vou tendo aquelas ideias que vão descendo. Olha, fala sobre isto e sobre este tema e convida estas pessoas. E olha esta pessoa, ok. E é um bocadinho assim que eu vou fazendo estes convites. E depois eu, no final destas lives, e aqui já estava a aproveitar e estava-te a escutar e também já estava aqui a tirar algumas notas, no final destas lives, uma coisa que eu faço, e até faço no final das minhas sessões de mentoria, ou seja, eu a dar mentoria, não é? E no final eu própria, eu tiro algumas notas, eu tiro algumas frases, eu escrevo algumas coisas que eu aprendi ou que ressoaram outra vez comigo, ou alguma frase que alguém que está aí do outro lado me diz, portanto, e interligo novamente também aquilo que eu própria digo, porque às vezes eu digo as coisas de forma diferente, ou eu lanço uma metáfora para o ar e eu, esta metáfora é interessante, ou eu digo alguma coisa sobre mim e eu nunca disse isto assim publicamente sobre mim, não é? Portanto, e é aqui uma coisa que eu também faço para depois poder rever isto, sabes? E rever aqui alguns destes pensamentos. É assim uma partilha também que eu deixo aqui no final. Falamos muito sobre intuição, falamos muito sobre isto e eu sou daquelas pessoas que se esquece rápido das coisas. Então eu gosto de apontar aqui estes highlights, não é? Estes pontos principais para depois também rever isto. Olha, Liliana, adorei estar aqui à conversa contigo, portanto, eventualmente daqui a uns tempos eu volto-te a convidar, mas para fazermos assim uma live no YouTube, ok? Mais estruturado também, para estarmos lá assim mais tranquilas, para não termos estes ruídos. E olha, adorei estar aqui contigo, já sabia que ias acrescentar bastante, foi uma excelente conversa mesmo. Obrigada. Muito bem a falar contigo. Obrigada, Teresa. Um beijinho. Obrigada. Beijinho.